Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz de Jesus ao seu coração. Amém? Amém. Tem uns 6 que querem a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Uma meia dúzia, mas é um começo, né, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, né? Os irmãos acho que pensaram assim, não, eu já peguei da primeira vez quando falaram, na segunda, agora eu vou deixar, né? Vou deixar para os outros que chegaram depois. Irmãos, que delícia, que tempo precioso. Cheguei aqui a cumprimentar a nossa irmã Roselma ali, ela perguntou, e aí, pastor, tá cansado, né? Que volta e meia, eu falei, irmã, tá punk. Eu falei, irmã, não é que não, até que, olha, inédito, né? Porque sempre que temos uma atividade no sábado, normalmente o domingo a gente chega aqui, realmente é a graça trabalhando no nosso coração, porque as forças já se foram, né? Mas não foi assim dessa vez, graças a Deus, foi tudo muito leve, e que gostoso também ver algo, aqui no momento em que estavam limpando o templo, no dia de ontem, obrigado, irmã Rosângela, no momento em que estavam limpando o templo ontem aqui, ao término das programações, aquela parte, né, que a gente está querendo todo mundo ir embora, né, aí sobra o serviço aqui. Que interessante foi observar quem estava aqui, quem estava limpando aqui, não tinha nenhum dos membros mais antigos da igreja, né? Todos que estavam limpando aqui eram os nossos convidados. E aquilo tocou o nosso coração, de alguns que comentaram ali fora, inclusive, olha só que interessante isso. Vieram, né, para participar, mas se sentiram, né, tão acolhidos no meio de uma família, de fato, que está assim, ó, né? Estavam aí passando pano, varrendo, e isso é muito especial. Tinha 1 ou 2 irmãos no meio de 8, aproximadamente, que estavam trabalhando, e esses eram nossos convidados. Parte deles, inclusive, com seus filhos autistas, né, com filhos atípicos, ali esperando, enquanto eles estavam limpando aqui, né, Rô? A Rô é uma dessas que estava ali junto também. Não para desmerecer de qualquer maneira os nossos irmãos e o trabalho, mas a delícia que é ver, né, pessoas se chegando e de alguma maneira buscando servir ao Senhor, que é o propósito da nossa vida, né? Glorificar a Deus através das nossas atitudes, dos nossos gestos, né? E esse mês da família, com este tema, tem este objetivo de o nosso lar ser esse lugar saudável, onde Deus é evocado, onde Deus reina em poder, e aí isso transborda na vida da igreja, transborda na vida, nos ambientes, né, que nós estamos também. Glória a Deus por isso. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios 6:16. O texto foi lido aqui inicialmente, e nós vamos ler novamente aqui para a nossa reflexão nesta manhã. Amém? Olha lá, a versão Almeida século 21 diz assim: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Amém? Vamos orar? Deus eterno, obrigado pela leitura do texto sagrado. É um verso, mas nós temos lido esse texto e vamos ler esse texto até o final deste mês e vamos buscar no Senhor orientação para a cada momento ter ferramentas suficientes para te exaltar, te conhecer, mas também vencer as ciladas armadas pelo inimigo das nossas almas, pois a tua palavra nos manda sujeitar-se ao Senhor e resistir ao diabo. Para resisti-lo, nós precisamos conhecer as suas ferramentas e estratégias também. E aqui o Senhor está nos dando orientação de como nos proteger para que possamos avançar. Então fala conosco mais uma vez nessa manhã. O Senhor falou conosco através das canções, através dos avisos aqui da família e agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo, então, está se referindo aqui a um escudo, né? Ontem lá com as crianças, o irmão Andy veio aparamentado, né, de militar, né, também. E aí as crianças tiveram a oportunidade de ver qual é a tradução, né, desses termos desse soldado para o que seriam os soldados nos dias de hoje. E aí eles ficaram em dúvida, né, como é que era esse escudo, né, também aqui que o soldado naquele tempo usava, a gente já sabe, né? Agora eles não sabiam. E aí a gente teve que explicar, tá, mas os de hoje, por que tem janelinha? Por que uns de metal? Por que uns é de fibra? Enfim, foi um barato ali, né? Eu falei para a Paty e para o Andy ali ao sair, falei, olha que interessante, a gente leu um texto da palavra de Deus, a gente leu todo ele, né?
e eu não tenho dúvida de uma coisa, que eles entenderam todos os elementos assim, bem certinho, é pouco provável, né? Porque até eu, se você perguntar agora, eu vou passar vergonha. Mas uma coisa é certa, o que ele está querendo alcançar e o que ele quer dizer para o coração, marcou o coração deles para sempre, por visualizar, por ouvir a leitura e escutar a explicação, né? E estava lá também, né, o Dudu, né, né, Gabi? Estava lá o Dudu também, o fantoche lá, que a gente vai ter que trazer ele para o CR, porque o nome dele era outro. A gente deu um novo nome para ele ali, ele ficou confuso, daí tem que trazer para o CR para tratar o coraçãozinho dele. Irmãos, mas foi muito abençoador, muito delicioso, né? A gente poder estar com as crianças ali, foi fruto de uma necessidade de última hora. A professora Elaine, que viria, né, que a irmã Roselma trouxe aqui, que foi uma surpresa maravilhosa, né? Aquele ser humano doce e que tem tanto jeito com as crianças também, né, irmã? E aí a gente queria ela de novo, mas para vir para Colombo ela não podia, houve a necessidade dessa adaptação, e assim é o povo de Deus, né? Ele é um organismo e é uma organização. Precisa ter organização, mas às vezes o organismo ele prevalece à organização. Aí a gente tem que se virar com o que tem. E Deus dá graça, e foi abençoador estar ali com as crianças. Creio que tanto para elas quanto para nós, né? Foi muito especial. Né, Gabs? Foi bênção demais. 1h20 que a gente não viu passar ali. A irmã Roselma sabe, 20, 15 minutos já para mim já é difícil. Ali, porque tem que ter o trejeito, né, o carisma, não é muito a minha praia. Então, os elementos extras ali foram um canal de bênção, graças a Deus, para a vida das crianças. Eu nunca vi aquela classe com todos sentados 1h20. Deus age, né, irmãos? Deus ainda faz milagres, né, irmãos? Que coisa linda, tremendo. É ou não é, Andy? Né? Assim, impressionante, assim, sensacional. Deus à frente de todas as coisas. Irmãos, então o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui, nesse texto, é que esse escudo ele é aquele inteirão, né? Não é esse que normalmente a gente vê nas fotos. Ele é um escudo que servia para apagar as flechas incendiadas, né? Ou dardos, né? Também, quando era lançado por aquela besta, né? Sabe? Daí são dardos, né? Inflamados. E aquilo tem por objetivo atingir o soldado. E aí essa armadura, esse escudo ajudava ali a proteger dessas setas incendiadas. Então, nós queremos fazer uma ponte, né? Como apagamos também nos dias de hoje os dardos inflamados do inimigo, então, sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Essa peça, ela era feita de madeira e era revestida de couro. E não só isso, eles faziam uma outra coisa com ela. Quando eles saíam para a batalha, eles molhavam para que os dardos inflamados apagassem e não continuassem pegando fogo, porque senão ia pegar fogo no couro e também no escudo, e ele ia ficar desarmado. Então eles molhavam. Irmãos, vamos ver mais ou menos aqui, ó, a IA ajudou a gente aqui, né? Como é que fica, como é que mais ou menos eles faziam ali? Olha que interessante. O escudo da fé. No tempo de Paulo, o escudo era usado para a proteção total do soldado. Tomai era molhado para apagar flechas incendiárias. Assim é a fé. Ela apaga os dardos inflamados do maligno. Molhavam para isso mesmo, para proteger ainda mais, né? Então não bastava só que contesse, tinha que conter e apagar, né? E o sujeito não ia poder tirar a cabeça por trás do escudo para soprar, né, irmãos? Então, enfim, né? Às vezes é bom desenhar, óbvio, né? Então, tinha que ter alguma maneira, e essa era uma forma de proteger. Irmãos, o segredo, então, é entender que esse escudo da fé não é um sentimento. A gente vincula perdão, amor a sentimento, que é o que a gente ouve, é o que a gente lê nos romances, né? E não é isso, né? A fé também é uma atitude. A fé também é conhecer a Deus para confiar nele, não porque eu tenho um sentimento, eu acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Não, é tomar conhecimento que a palavra de Deus diz, é assim, siga e eu vou conduzir, obedeça. Então ele está mais vinculado com atos de obediência, de crer na palavra, do que, olha, eu não tenho sentido que é o tempo ainda. E às vezes o tempo já passou, faz horas, mas eu estou com medo diante daquela circunstância, eu tenho receio, ou eu não tenho vontade, ou eu não gosto. E aí eu atribuo isso a algo que Deus ainda não me autorizou a fazer, mas é a minha limitação que me atrapalhou em avançar. Então, sabe, não é sentimento, mas sim crer na palavra e também, diante dos ataques do inimigo, agir como Jesus agiu no deserto.
respondendo a todas as afirmações de Satanás. As 3 vezes que Satanás fala com ele, as 2 primeiras ele diz assim: se você é filho de Deus, olha a provocação, irmãos, né? Que é conosco, tem algumas pessoas que são assim, né? Você fala, você faz isso para mim? Ai, olha, eu estou muito ocupado. Se você chegar para ela e falar assim, olha, ninguém conseguiu fazer, não, nem vou te pedir nada, ou não, o que é? Né, se sente desafiado e aí faz. Ele tentou com Jesus, se você de fato é o filho de Deus, quis trabalhar no orgulho, né? E Jesus não caiu na dele, não, assim está escrito. E respondeu dessa forma. E a última vez, quando ele vê, na 3ª vez que ele vê que não deu certo, ele diz ao Senhor, olha, se você prostrado me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar. E ali, mais uma vez, Jesus o responde na palavra. E aí, mais uma vez, já falamos disso algumas vezes aqui, é interessante, nenhum teólogo, nenhum deles questiona o fato de Satanás ter dito que ele ia consagrar todas as coisas a Cristo. E Jesus não o questiona nisso também, demonstrando ali que o Senhor deixa Satanás realmente conduzindo algumas coisas aqui, neste tempo. Aquelas que não se consagraram a ele. Então existe um poder de Satanás imperando no mundo também, no mundo da desobediência, no mundo que está afastado do Senhor. E ele não o refuta neste ponto, ele refuta nos pontos relacionados a ele, mas sobre isso ele não diz nada. Então, isso é um alerta para mim e para você também. Há um poder permitido por Deus, mas há um poder de Satanás sobre esse tempo. E se não nos consagrarmos a Deus, nós podemos estar suscetíveis, nós estamos sem escudo e ele está pronto para lançar o seu dardo inflamado. Então nós precisamos tomar cuidado, eu preciso cuidar. E o cuidado é um relacionamento com o Senhor. Uma das coisas que traz aqui é não ficar em silêncio, né? Nós precisamos falar a respeito da fé que está em nosso coração. Porque o escudo tem por objetivo defesa, mas avançar também. É preciso falar sobre o Senhor, é preciso falar sobre a palavra de Deus. A queda da primeira família constituída na terra, né, Adão e Eva, ela se dá porque a mulher ouve a serpente, mas o esposo não se manifesta, eles não dialogam ali. E isso serviu como elemento de queda. Adão se calou. O segundo Adão, que é Cristo, não se calou diante das tentações, tentação similar. E ele venceu através das Escrituras. Você e eu fomos convidados pelo Senhor para conhecer. E vamos falar mais e mais e mais disso, né? Para conhecer ao Senhor. Não conhecer só a palavra. Tem gente que cita textos longos, mas não são impactados por esse texto. Muito melhor é ser impactado por um verso, e esse verso reger a minha vida, do que conhecer as Escrituras inteiras também, mas servir só para apontar o dedo, para julgar o outro. Isso é lamentável, mas existe. Pessoas que buscam conhecer as Escrituras para oprimir e não para reconciliar, não para salvar, não para exortar em amor. Então o escudo, ele é colocado sobre tudo, porque ele protege as outras partes da armadura também. E vamos lá, olha só que interessante, se o escudo falhar, o que pode ser prejudicado com isso? Olha que interessante o que o autor aqui do nosso material traz. A proteção, então, que é a da fé, a proteção da fé, que é o escudo, né, que ele está representando, a fé. A proteção, ela pode ajudar a acabar com os dardos inflamados do inimigo. Mas se não o fizer, olha só, o primeiro deles é o cinto da verdade. Então, se o escudo não funcionar, esse cinto pode ser prejudicado também. E aí o que vai acontecer, irmãos? O cinturão é da verdade. O cinturão é da verdade. Então, se o cinturão falhar, a família volta a viver na mentira, de todos os níveis. Mentira, mentindo mesmo um para o outro, que promove uma desgraça na família. A mentira promove uma desgraça na família. Bom, enfim, o Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. Então, a partir do momento que ela veio para dentro do seu lar, ali Satanás ganhou um local de autoridade dentro da tua casa. Porque a mentira, ela faz isso, né? Então,
Se o escudo falhar, esse cinturão pode ser prejudicado e a mentira volta a imperar no nosso lar. A couraça, que é da justiça também, né, que é uma espécie de um colete, quando ela o escudo da fé não está funcionando, ela também é prejudicada, irmãos. E aí o coração fica vulnerável de novo e o pecado tem facilidade de entrar. E a sandália que anuncia a paz, a partir do momento também que eu estou sem o escudo da fé, a ansiedade, os problemas, eu deixo de calçar a paz. E eu vivo sempre irrequieto, tenso, nervoso, né, precisando fazer uso medicamentoso sem de fato precisar. Alguns precisam, mas outros não precisam, só porque estão vivendo essa bagunça, porque o escudo da fé não está trabalhando na sua vida. Entende isso, irmãos? Então, olha só quantos prejuízos não preservar o escudo da fé pode gerar na sua vida e na minha vida também, e aí dentro da nossa família. E aí a gente precisa identificar esses dardos então. Vamos lá. Atualmente temos alguns dardos. Um deles, dúvidas sobre o próprio valor em Cristo. E aí falo de novo do CR, que já começa sempre, nós que estamos na organização, e você que participa é convidado a usar essa linguagem também, que eu sou o Anderson, filho amado do Pai, né? E que luto contra, né, os meus desvios de caráter. Então, falo da minha identidade, quem eu sou e no que eu tenho lutado, para preservar a identidade no Senhor. É aquela frase bonita de Facebook, mas que é verdade, né? Eu não sou quem dizem que eu sou quem Deus diz que eu sou. É isso mesmo, é verdade. E eu vou trazer aqui uma fala que eu escutei numa entrevista, numa ocasião, do Chico Anísio. Tá? O Chico Anísio falou um negócio genial, genial. Tá bom, se ficar mais confortável, o pastor Chico Anísio falou o seguinte, o missionário Chico Anísio, o comediante Chico Anísio disse o seguinte numa ocasião, tá? Ele estava numa entrevista no Roda Viva e ele disse assim: se eu desse importância aos que os jornalistas dizem a meu respeito, eu teria me suicidado há 5 a 6 anos atrás. Os jornalistas só falam mal de mim. Eles passaram, olha isso, olha a genialidade desse cara. Mas eles passaram anos dizendo que eu era um gênio. E eu tive a genialidade de não levar isso a sério. Agora eles me chamam de idiota. Eu que não vou cometer a idiotice de acreditar no que eles estão dizendo. É isso. Não tenha medo da sabedoria. Não tenha medo de algo que dizem lá fora e que não vem do povo de Deus. Se há sabedoria no que você ouvir, faça o seguinte, tenha plena consciência que ela vem do trono do Pai das luzes. Sabedoria não é exclusiva do povo de Deus. Sabedoria ela vem do Senhor. Não fomos nós que criamos todos os remédios, técnicas de agricultura, não foi os crentes. Foram pessoas do mundo também. Mas a fonte que eles receberam é uma única, o Senhor. A diferença é que você e eu, o que descobrimos, o que fazemos, o que ganhamos, falamos assim, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Apesar do seu esforço envolvido. Lá fora ele diz assim, fui eu, muitos anos de pesquisa, trabalho, né? Nabucodonosor da vida. Ao chegar no céu, você chegará lá, você saberá que tudo foi para a glória de Deus. Eles, chegando lá, falaram, o que você construiu foi para você. Vá para a minha esquerda. Nunca te conheci. Então essa é a diferença. Mas a sabedoria genuína vem do Pai das luzes. Então, irmãos, não creia naquilo que falam a seu respeito. Creia naquilo que Deus afirma a seu respeito. Independente da sua condição. Você é um filho amado do Pai. Se porte como tal, né? Tome posse daquilo que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário. Então, um ponto é essa, é a dúvida sobre o seu próprio valor no Senhor. E passamos muito por isso. Medo do futuro é um outro ponto também que tem atrapalhado, né, a fé, o escudo da fé a atuar na nossa vida. Testemunho aqui, ó, falei já do Cris semana passada sobre uma outra situação, não falei o nome dele, mas aqui eu falo porque ele deu esse testemunho já de púlpito, então posso falar. Ele estava com dores fortes na cabeça, o irmão Cristiano, que esteve congregando aqui conosco, né, ele e a irmã Daiane, e ele estava com dores fortes na cabeça, ele sempre foi meio, assim, com questões de doença, você ficava assustado, qualquer coisa assim ele já ficava assustado, e ele achava que ele ia morrer, né.
E aí um dia fomos almoçar, ele trabalhava no Bacaxiri, e ali desse almoço, ele começou a falar, rapaz, essas dores na minha cabeça, vou fazer a tomografia, mas já estou preocupado, e cara, e daí? Como é que vai ser? Eu falei, não, vamos orar, cara, vamos orar, colocar isso diante de Deus, bem informal assim, né? Não sei se ele devia ter feito isso, eu estava com fome, daí a gente fica meio mal-humorado, né? Eu já não fui muito pastoral com ele, mas tínhamos uma amizade, uma intimidade assim, e eu falei, e aí, cara, mas se tiver uma coisa na minha cabeça, velho, for sério, e daí? Eu falei, tu vai morrer. É meio que isso. Ô, cara, qual é? Mas é verdade, cara. Né? Tipo, vai morrer. Tá, mas como é que ficam os meus filhos, minha família? Deus é o mesmo Senhor que vai te receber e que vai cuidar da sua família aqui. Cara, não tem. Então faz o seguinte, vai lá, faz teu exame, vê o que você tem, vê o que está rolando aí. Talvez você esteja preocupado com coisas que na realidade nem haja necessidade de estar. Como diria minha falecida mãe, bidu, irmãos. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Era só estresse mesmo, talvez por essas próprias preocupações que ele estava segurando. Essas preocupações indevidas, elas também minam a nossa fé, porque a gente foca nestas coisas e esquece das promessas e do cuidado de Deus. Tem um sujeito aqui, ó, o nome dele é Robert L., eu acho que é Lehigh. Ele é terapeuta comportamental e ele foi o autor lá, de algo que os psicólogos falam muito. Olha que doideira isso. 85% do que está te preocupando provavelmente nunca aconteça. 85% do que nos preocupa e tira a paz não chega efetivamente a acontecer. Olha que dado, né, irmãos? Então, isso vai chegar em casa hoje, meu Deus, aquela panela está horrível, não sei o que, a gente começa a pensar em coisas pequenas, mas vão minando o nosso pensamento e nos deixando ansiosos. E aí não conseguimos ter paz. E chegar lá não acontece, mas minou toda a sua paz ali, te estressou, você falou que não devia, exagerou, né? Diante de uma situação de investimento ou de uma carência dentro da sua casa, contraiu empréstimos muitas vezes, e foi lá, nem precisava. E aí ele traz algumas dicas aqui interessantes que eu anotei aqui como tônica do livro, né, que ele escreveu a respeito, mas olha só, ele diz que são 7 pontos aqui para se levar em consideração. Eu quero ler para você aqui bem rapidinho, não vou discorrer sobre cada um deles porque é muito, nos estenderíamos demais, mas olha só o que ele dá como dica para a gente não sofrer com essa ansiedade desnecessária. Primeiro, a tua preocupação, ela é produtiva ou improdutiva? É a primeira questão. Ah, minha vida vai afundar. Isso gera medo. Agora, você pensar, peraí, eu tenho que ver aquelas questões, aquelas contas, eu tenho aquele negócio que eu preciso fechar com aquela pessoa, eu preciso falar com meu filho, eu preciso falar com a minha mãe e tudo mais. Bom, disso, quais são as prioridades? Pensar nessas coisas e ver qual delas você consegue já resolver. Porque fica esse elefante branco na minha mente e eu não faço nada. Então eu preciso separar esses itens e ver qual deles. Essa dívida, não, a dívida é de tanto. Não, isso aí vai mais de anos. Isso eu preciso sentar para conversar com a pessoa. Teve uma situação de dívida muito alta que um irmão me procurou e disse assim, olha, eu estou passando por isso. Eu falei, vá lá, fale com a pessoa. Vai que ela, o Espírito Santo a abençoe e ela faz como muitos já foram. Quanto você pode? Tanto. Vamos combinar assim? Me dá tanto então, quando chegar o seu 13º lá, você me dá um plus e vamos tocando assim, beleza? Melhor que nada. Fechou, tranquilizou o coração dela. Mas talvez ela diga, olha, não aceito dessa maneira. Eu tentei, tá? Eu vou fazer o possível, vou guardando aqui, mas hoje eu não posso fazer nada. E tem que descansar, não tem o que se fazer, né? Então, é produtivo ou improdutiva? Então, fazer que seja produtivo, escolhendo aquilo que pode ser resolvido e hoje definir uma delas e ir atrás da solução, pelo menos dessa, ou da negociação, pelo menos dessa. E pode ser, eu falei finanças, mas pode ser um diálogo difícil com o cônjuge ou com os filhos, né? Realidade versus aceitar a realidade e agir dentro do possível, que faz vínculo com a primeira também, né? Perdi o emprego, vida, azar, dia, né? Irmãos, é terrível, especialmente para o homem, né? Nós, homens, é mais difícil para nós, como chefe da casa, estar sem renda ou ter um corte muito severo. Nós queremos o bem-estar da nossa família, né?
Mas, irmãos, o que vai fazer? Se desesperar? Tem que orar ao Senhor e tomar algumas decisões. Então, pizza da sexta, o culto doméstico vai ser no jejum, né? Ou com um pãozinho só mesmo, corta a pizza. Cinema, não, vai assistir TV mesmo. Streams, corta, né? Vai ter que fazer essas coisas para sobreviver, porque não tem outro jeito. Então, buscar essa organização para conseguir agir no que é possível e deixar Deus agir no que é impossível. Ainda assim não resolveu? Irmão, você tem uma família aqui. O irmão Valdo falou aqui, a irmã Nice, né? Então, olha, irmãos, talvez você faça isso com lágrimas. Né? Olha, eu estou sem casa. Não tá. Não tá. Você tem uma família. Você tem a igreja para ser canal de bênção da sua vida. Para com isso. Deixa de besteira. Né? Deus quer que a gente desfrute do cuidado um do outro, né? Então, irmãos, viu? Então foi lá, fez cortes, quem sabe diminuiu uns 30% dos seus custos. A igreja vai auxiliar também. E você vai sair, ganhava 5, 6, 7, 10, mas agora vai ter que se virar com 2,5. Deus vai te dar graça de se virar com 2,5. E você vai vir aqui dar testemunho e falar, irmãos do céu, eu estava com 6, sempre quebrado. Eu não sei o que está acontecendo agora. Não quero ficar em 2,5 não. Meus irmãos, eu estou ganhando 1/3 do que ganhava e Deus tem suprido. Já escutamos essas respostas aqui, muitas vezes. Mas elas vêm com esse cuidado do que me é possível e Deus entrando com o sobrenatural em nossas vidas. Desafiar os pensamentos preocupantes também é o terceiro. Pensamento automático, nada dá certo para mim. Você está aqui, não está? A maioria de vocês está bem de saúde, não está? Amém? Então, meio que deu certo para você até aqui. Como nada dá certo para você? Vocês viram como esses pensamentos vão represando as bênçãos de Deus sobre a nossa mente? Não. É possível sim que seja melhor ainda. Mas que a graça de Deus operou sobre a sua vida e te trouxe até aqui, isso é um fato, e a sua presença registra isso. Então, irmãos, terceiro, cuidado, desafie esses pensamentos preocupantes. Eles são reais? É o famoso, o copo está meio cheio, irmãos, se você souber usar, olhar para ele. Quarto, focar no medo por trás dessa preocupação. A preocupação visível, meu filho está distante. Qual o medo real? Né? É perder a família, ver se alguém perder-se em vícios, ou mesmo enveredar para a violência. O que você pode fazer agora? Orar, ter fé que Deus está à frente e chamar filho. Né? Esposa, esposo, vem aqui, a gente precisa conversar. E conversar. Né? Não adianta falar para terceiros, reclamar, né, da mãe, do pai, do irmão, do pastor, e ele ou eles nunca saberem da sua frustração. Tem que ter essa conversa difícil. Senão, não haverá cura, jamais. Uma vez o irmão falou, tem que falar com o irmão lá, pastor. O cara é muito nervoso, aqui a gente só passa estresse com ele. Falei, você já falou com ele? Não, tem um certo receio. Eu falei, tá. Aí eu vou fortalecendo o meu laço com ele e você vai se distanciando dele cada vez mais. É ruim, né? Melhor não. Fale com ele. Não, era medo, né? Medo. E aconteceu isso mesmo, né? Continuaram tendo rusgas e problemas porque nunca dialogaram daquilo que deixava um desconfortável com o outro. Então, né? Focar desse medo atrás dessa preocupação. Quinto, transformar a falha em um aprendizado. Que maravilhoso. Nós, crentes, deveríamos ser especialistas nisso. Nós somos pessoas que admitiram que carecem de um Salvador. Nós admitimos que somos falhos e pecadores. No passado achavam que nós, crentes, aquele que se acham os melhores. Não, nunca deveria ter sido assim. O crente sempre deveria ser reconhecido por aquele que admitiu que precisa de um Salvador, que é falho e pecador, e que está constantemente passando por transformação. Então nós devemos aprender, né, com as falhas e não fazer com que elas fiquem pesando em nossa mente e nas nossas emoções. Então, eu atrasei, eu esqueci essa tarefa, eu falei de maneira ríspida, mas foi no impulso, né? Então, nesse momento, procurar as partes, né? Pedir perdão por isso. Olha, eu vou procurar me policiar e aceitar, né? Repreensão para poder crescer. O erro não é uma sentença, né, na nossa vida, mas é uma oportunidade de a gente rever as rotas. Sexto, usar a emoção de forma construtiva. Raiva virá um limite saudável, né? Então, a raiva, ela virá. Deus nos deu a raiva.
Deus nos permitiu ter ira, né? Irai-vos e não pequeis mostra isso. Então nós fomos também chamados pelo Senhor para pegar esse sentimento, e o que importa de fato não é o que eu exatamente senti, é o que eu vou fazer com isso depois. Tem sentido para você? Amém? Ela vem, irmãos, eu preciso orar mais para não mirar. Não vai acontecer. Se você tem um sistema nervoso central aí, se você pensa, seria ruim para nós se isso acontecesse. Nós não íamos conseguir nos indignar diante das injustiças do mundo. Então nós nos iramos sim, porque isso é um traço do próprio Senhor. Agora a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixa que a raiva por si só faça com que você resolva as coisas do seu jeito. Mas se ire e no momento coloque na mão de Deus. Diga, Senhor, a minha vontade agora era, nem vou lhe falar porque o Senhor já sabe. Não vou dar lado para o inimigo saber, mas o Senhor já sabe. Mas Pai, entra com provisão, seja para transformar, ou seja para o Senhor aniquilar da face da terra esse cabra. Né? Passamos por um golpe nessa semana, a nossa irmã Cleusi passou por um golpe, né, onde foi subtraído valores bem expressivos da sua conta. Não era nem dela, né? Foram empréstimos que foram feitos, e ontem à noite, como Deus é bom, né? Ontem à noite ela me ligou, pastor, não foi só dessa não, eu nem sabia que tinha conta do Mercado Pago, minha conta do Mercado Pago também pegaram dinheiro de lá. Eu falei, misericórdia, mas numa serenidade, irmãos, que só aqueles que da década de 80 vão lembrar, né, aquele que tomava maracujina, que a vaca foi pro brejo, depois nós desatola ela, tá assim, irmã, sabe por quê? As orações de vocês, as pessoas com quem ela conversou, o conforto do Senhor sobre a igreja, e ela estava com este coração em paz, porque os irmãos sabem, quem é metódico e que gosta das coisas certinhas, como é o caso da irmã Cleusi, isso é um peso, saber que cometeu uma falha, ou pode ter cometido uma falha diante de um golpe. Mas o Espírito Santo de Deus confortou e tem confortado o coração da nossa irmã. Por quê? Nós sabemos disso, né? Que Deus está agindo em todas essas coisas. Então, irmãos, nós precisamos, então, usar essa emoção na hora. A ira veio sobre estes estelionatários. E aí, logo depois, conversando, né, com o irmão Carlos, com a irmã Cleusi, a conversa foi a mesma que veio na minha mente quando eu estava chegando em casa para procurar fazer os documentos, para procurar reaver, né, esse dinheiro por parte do banco. Senhor, abençoe esses homens, que eles se convertam, que eles sejam transformados em nome de Jesus. O irmão Carlos falou, irmão, pastor, olha a inteligência desses homens, né, de armar toda essa coisa toda. Eles se identificaram como promotores e advogados e juízes, e uma linguagem rebuscada e tal. Foi o trabalho que eles tiveram para dar um golpe. Já pensou esse povo convertido, servindo ao Senhor? Que bênção, né, irmão? Havia um projeto americano, da igreja americana, eles vieram aqui no Brasil procurar implementar. Aqui no Brasil não funcionou, mas lá fora existe. Eles entendem que boa parte dos ladrões que estão presos lá, né, os presidiários, boa parte deles são empreendedores natos. Eles atuam na criminalidade como autônomos, né? E a genialidade no que eles fazem, na maneira que eles raciocinam, a ideia deles era evangelizar e mostrar para eles que Deus deu a eles uma mente criativa e que eles podiam usar isso em seu favor e também em favor do outro. E assim era anunciado o evangelho através desse projeto americano, mostrando a eles. E isso suscitava neles um valor e dava oportunidade da transformação. Mas, enfim, 7º ponto aqui. Então, assumir o controle do tempo. O irmão Andy e a irmã Paty trouxeram aqui, né? Não sei se você está com o culto doméstico instituído, se nós fizemos o nosso, assumimos o compromisso e se concluímos esse compromisso durante a semana. E aqui ele fala uma outra regra prática para, neste caso, não apagar de nós, né? Não gerar em nós ansiedade. E a gente está querendo aqui ser trabalhados na fé. Um dos elementos é cuidar disso, né? E ele traz aqui, ó, assumir o controle do tempo é importante. Então, o que é essencial, ele traz aqui: trabalho, casa, saúde, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, nossos momentos de oração, nossos momentos em comunhão com a palavra, nossos momentos como família. E também, isso é o hoje, né? Família, espiritualidade, trabalho. Mas para o futuro, preciso pensar nisso também. É importante. Ele não pode tomar uma fatia tão grande do meu tempo, mas precisamos pensar nisso. Eu fiquei muito surpreso. Falei, meu Deus, é isso.
Futuro, estudo. Né? Você que está mais jovenzinho aí, o que você quer colocar diante do Senhor para você, como profissional, honrá-lo nesse lugar? O seu currículo como é que está? Né? Como é que está a tua organização financeira? Então, menos correria, mas mais direção. Tantas vezes eu falei, eu queria tanto, não, meu sonho era isso, meu sonho era aquilo. E Deus tem mostrado hoje tantas formas, há um pouco mais de estabilidade nas finanças do nosso país, né? Então, irmãos, tem vezes que você quer, eu queria tanto ter uma casa, nunca vou ter uma casa. Eu fui fazer um orçamento, uma casa de 300 mil reais aí mais ou menos, ela vai custar 2.500 mais ou menos por mês, eu vou dar 10, tem que dar 20 conto de entrada, não tem condições, né, irmão? Não tem jeito, não. Irmãos, existem consórcios que você paga parcela reduzida, 400, e depois que contempla, você vai pagar metade disso. E o seu imóvel pode sair, vai pagando aluguel até lá. E aí, de repente, sai o seu consórcio e você consegue comprar essa casa dos seus sonhos. E você, 10 anos reclamando. Já que eu não tenho os 2,5, eu vou aproveitar, porque a vida vive-se uma vez só. Né? E é isso aí. E a dívida vai acabar acontecendo, enfim. E a gente vai morrer uma hora e a gente, né? E aí as coisas ficam. Né? Quantas vezes falamos isso? Mas daí não morre. Passa 10 anos, daí a gente está endividado, ainda por cima, e sem ter a casa, que podia já ter acontecido há muito tempo atrás. É orar a Deus e colocar os pés no chão e pensar, tem recursos para a gente fazer isso. Mas a gente prefere murmurar, né? Vida, azar, dia. Não, também pense, coloque isso diante do Senhor também, né? Assumir o controle do tempo e estabelecer projetos para chegar lá. Quem mira o céu, pode ser que alcance só lá o edifício lá, né, da antiga Telepar, né? Mas se você não mirar nada, meu amigo, tu não sai nem de um rasante aqui. Tem que colocar diante do Senhor essas coisas e se organizar para avançar, né? O curso mesmo. É tão caro uma faculdade de medicina. Por que você não começa já a fazer um consórcio? E depois você compra um bem e vende esse bem e depois você guarda esse dinheiro e vai ser, quem sabe, a garantia de 2 anos da sua faculdade de medicina. Irmãos, Deus nos dá as condições. E aí, cuidar para que isso não se transforme também no consumismo, que é um outro grande vilão das famílias nos dias de hoje. É o consumismo. Olha uma frase aqui, para a gente está caminhando para o final. Olha uma frase interessante também do Robert Killen. Olha o que ele diz. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que elas não gostam. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar as pessoas que eles não gostam. É um crivo para a gente estabelecer do que a gente está comprando. Eu preciso de fato ou eu quero aparecer? Né? Deus não vai nos abençoar naquilo que a gente quer adquirir para aparecer, mas sim naquilo que vai ser para a nossa necessidade, para suprir a nossa necessidade e as necessidades do reino de Deus também. Né? Irmãos, assim nós avançamos para apagar os dardos inflamados do inimigo, né? Que são injetados por Satanás. E assim nós conseguimos avançar, em nome de Jesus. E aplicar a palavra para rebater os dardos inflamados dele, com comunhão com o texto sagrado, com comunhão com a nossa família, através da palavra, em comunhão com o nosso povo, né? Com a nossa igreja também. E eu quero orar com você, então, nessa direção. Quero convidar você a baixar sua fronte. Em resumo, queridos, para você orar ao Senhor. Apagar os dardos inflamados do inimigo exige que a família confie no caráter de Deus. Ele é soberano. Confia. Como dizem os jovens, confia. E Ele é soberano. Fé não é um ato de emoção. Fé é um ato de conhecimento. Você só pula no colo de alguém que você sabe que vai te amparar. E você sabe que essa pessoa vai te amparar porque você a conhece de um relacionamento. Você só vai pular no colo de Deus e obedecer se você se relacionar com Ele. Fé não é pisar onde o chão não está estabelecido. Fé é confiar no Senhor, que provê recurso para o próximo passo. Ele é soberano. Segundo, use a boca
para declarar a verdade. Não caia nas ciladas do inimigo. Creia. E por crer nele, declare, fale dele. Diante das adversidades da vida, lembre da promessa dele. Mas aí você vai ter que lembrar daquilo que você falou, quem sabe como pai, mamãe, para o seu filho, diante das provas. Você estudou, filho? Então não adianta orar se você não estudou. Você quer respostas? Não adianta pedir essas respostas se você não tem comunhão com a palavra. Assim como você falou para os seus filhos. É preciso fazer a lição de casa para conseguir passar pelas provas com a presença de Deus, a bênção de Deus, a orientação de Deus. E aí ele vai te trazer à mente aquilo que lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, você meditou. Porque a comunhão é presente. Como é que está a sua vida de comunhão com a palavra de Deus? Como é que está a tua vida de comunhão com o povo de Deus? Como está o seu diálogo dentro da sua casa? Você tem falado das coisas que te deixam desconfortável? Tem tratado, tem lapidado isso dentro da sua casa? Tem ouvido o outro sobre a sua dor, a sua inquietação e aquilo que também deixa desconfortável em relação a você? Irmãos, este é o grande segredo da bênção, a chave da bênção para o nosso lar. Um lar onde Deus é convidado para dirigir, tanto em direção à minha inquietação, quanto em direção à inquietação do outro. E aqui Deus edifica uma família fortalecida, onde a fé impera e o poder de Deus se manifesta. Consagre-se ao Senhor em nome de Jesus. Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo que falou sobre a fé, sobre esse escudo tão importante para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. E nos ajuda, Senhor, a cada instante, lembrar de levantar o escudo, usar a nossa fé e avançar. E assim nosso relacionamento com o Senhor vai fortalecendo cada vez mais. E pessoas que estão ao nosso redor vão notar algo diferente. Não porque a gente se veste diferente, não só porque a nossa linguagem é diferente, mas porque a unção do Espírito Santo de Deus está em nós. E quando falamos segundo o teu querer, falamos daquilo que bebemos do teu trono. Isso impacta vidas, confronta vidas e oportuniza transformação. Me ajuda. Me socorre nisso, socorre os meus irmãos aqui. É a nossa oração nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vinícius estará nos conduzindo aqui, nesses momentos finais aqui.